Olá, comunidade Filhos do Sol! Saudações em Cristo Jesus! Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Existe uma pergunta que atravessa toda a história da humanidade. Por que o ser humano sofre tanto dentro de si? A ciência avançou, a tecnologia encurtou distâncias, a medicina prolongou a vida, mas continuamos convivendo com ansiedade, medo, culpa, solidão, comparações e um vazio que nenhuma conquista consegue preencher. A impressão é que aprendemos a dominar o mundo exterior enquanto permanecemos estrangeiros do nosso próprio mundo interior. É justamente nesse ponto que o Sermão do Monte se revela extraordinário. Costumamos lê-lo como um código moral, um conjunto de mandamentos mais exigentes do que os anteriores. Mas isso reduz profundamente a intenção de Jesus, nosso Mestre e Salvador. O Sermão do Monte não foi pronunciado para criar pessoas mais religiosas. Foi pronunciado para revelar o que acontece dentro de um ser humano quando Deus volta a ocupar o centro da sua existência. Jesus começa falando dos pobres em espírito. Essa escolha é desconcertante. Nenhum filósofo da antiguidade iniciaria um discurso exaltando quem reconhece a própria insuficiência. O mundo sempre admirou os fortes, os inteligentes, os vencedores e os autossuficientes. Jesus começa pelos que já não conseguem sustentar a ilusão do que bastam a si mesmos. O orgulho sempre prometeu liberdade, mas produziu isolamento. A autossuficiência sempre prometeu segurança, mas gerou exaustão. O ser humano passa a vida tentando justificar sua existência. Trabalha para ser reconhecido, acumula para sentir segurança, busca aprovação para acreditar que tem valor. Quando finalmente alcança aquilo que imaginava desejar, descobre que o vazio permaneceu. O problema nunca esteve naquilo que faltava ao redor, mas naquilo que estava desordenado dentro. Jesus não veio oferecer autoestima, meus irmãos de fé. Ele veio oferecer identidade, essência, personalidade em Cristo. Há uma diferença profunda entre as duas. A autoestima depende daquilo que acontece comigo. A identidade nasce daquilo que Deus declara sobre mim. Quem vive apenas da autoestima oscila entre a euforia e a frustração. Quem descobre sua identidade encontra um lugar de descanso que as circunstâncias não conseguem destruir. Por isso, Jesus não começa transformando comportamentos. Ele começa reorganizando a consciência. Ao longo do sermão, ele faz algo que ninguém havia feito com tanta profundidade assim. Desloca o foco das ações para as intenções. Enquanto todos discutiam o homicídio, Jesus observava a ira. Enquanto todos condenavam o adultério, ele investigava o desejo. Enquanto a religião regulava gestos, Jesus examinava movimentos invisíveis da alma. Essa mudança é revolucionária, porque todo comportamento nasce primeiro como uma narrativa interior. Nenhuma violência surge de repente. Nenhuma traição acontece de forma instantânea. Nenhuma mentira aparece sem antes encontrar abrigo em algum medo. As ações são apenas a parte visível de uma realidade muito mais profunda. Jesus Cristo não estava interessado em podar os galhos da árvore.
Ele queria curar a raiz. Essa é uma das razões pelas quais o Sermão do Monte continua atual. Mudaram as ferramentas, mas não mudou o coração humano. Hoje, a comparação acontece pelas redes sociais. No primeiro século, acontecia nas praças. Hoje buscamos validação por curtidas. Antes, buscava-se pelos aplausos da multidão. A tecnologia mudou o cenário, mas a mente continua prisioneira das mesmas inquietações. Jesus percebe que existe uma força silenciosa governando quase todas as decisões humanas. A necessidade de justificar a própria existência. Queremos estar certos, ser admirados, vencer discussões, provar que somos suficientes. Quando essa necessidade assume o comando, a paz desaparece, porque sempre existirá alguém mais rico, mais bonito, mais inteligente ou mais reconhecido. Viver comparando-se é ordenar-se à escassez permanente. Por isso Jesus chama felizes os mansos, não porque sejam passivos, mas porque deixaram de ser governados pela necessidade de provar alguma coisa. A mansidão não nasce da fraqueza, nasce da segurança. Quem sabe quem é, já não precisa vencer todas as disputas para confirmar o próprio valor. Depois, Jesus fala da ansiedade, e suas palavras parecem escritas para o nosso tempo. A ansiedade é a incapacidade de habitar o presente. O corpo permanece aqui, mas a mente vive ensaiando futuros, criando cenários, antecipando perdas e negociando com acontecimentos que ainda não existem. É uma imaginação sequestrada pelo medo. Quando Jesus aponta para os lírios e para as aves, não está ensinando romantismo nem incentivando irresponsabilidade. Meus irmãos de fé, Ele está lembrando que a vida não floresce sob o domínio do controle absoluto. Existe uma diferença entre responsabilidade e controle. A responsabilidade pertence ao ser humano. O controle absoluto nunca pertenceu. Grande parte do sofrimento nasce quando tentamos assumir um lugar que nunca foi nosso. Há outro detalhe que raramente percebemos. Em nenhum momento Jesus despreza a dor humana. Ele não diz que a tristeza é sinal de falta de fé. Pelo contrário, Ele declara felizes os que choram. Isso muda completamente nossa compreensão de Deus. O reino não começa quando deixamos de sofrer. Começa quando descobrimos que nosso sofrimento já não é vivido em solidão. Jesus não ama uma versão idealizada de nós. Ele encontra o ser humano exatamente onde ele está, com suas lágrimas, dúvidas e contradições. O Evangelho não elimina imediatamente a dor. Ele impede que a dor tenha a última palavra. E há outro aspecto fascinante no sermão. Jesus quase nunca pergunta o que as pessoas fazem. Ele pergunta quem elas estão se tornando. Essa é uma pergunta muito mais profunda. O comportamento pode ser ensinado. O caráter, não. Uma pessoa pode aprender técnicas para parecer generosa, humilde ou espiritual. Mas, cedo ou tarde, aquilo que habita o coração encontra uma forma de aparecer. É por isso que Jesus insiste tanto naquilo que é secreto. A oração secreta, a generosidade secreta, o jejum secreto. Não porque Deus despreze os atos públicos, mas porque é no secreto que desaparece a plateia.
E quando a plateia desaparece, sobra apenas a verdade sobre quem realmente somos. No final do sermão, Jesus conta a história de duas casas atingidas pela mesma tempestade. Quase sempre prestamos atenção na chuva, no vento e nas enchentes. Jesus, porém, quer que observemos outra coisa, o fundamento. A tempestade não distingue pessoas boas de pessoas más. Ela visita todas as casas, meus irmãos de fé. A questão nunca foi evitar tempestades. A questão sempre foi descobrir sobre o que estamos construindo a vida. No fundo, o Sermão do Monte não trata de religião. Trata da reconstrução do ser humano universal. Jesus enxerga uma humanidade fragmentada, cansada de representar papéis, escrava da própria imagem e incapaz de descansar. Sua resposta não é oferecer uma nova filosofia, nem uma lista de obrigações. Jesus simplesmente falava de amor. Colocar um punhadinho de amor na vida. Sua resposta é revelar que existe outra forma de existir, em que a identidade não depende da aprovação. A paz não depende das circunstâncias. O amor não depende da reciprocidade. E a esperança não depende do amanhã. Gostaria de finalizar não com uma conclusão, mas com uma imagem. Imagine uma criança caminhando ao lado do pai por uma estrada longa. Ela não conhece o caminho, não sabe quantas curvas existem, nem onde termina a viagem. Em alguns momentos tropeça, em outros se distrai. Às vezes sente medo quando a noite começa a cair, mas continua andando. Não porque entende o mapa, continua porque reconhece a mão que a conduz. A fé nunca foi a ausência de perguntas. A fé é a coragem de continuar caminhando quando nem todas as respostas chegaram. No fim da vida, dificilmente nos lembraremos de quantos elogios recebemos, quantos seguidores conquistamos ou quantos bens acumulamos, diplomas, troféus. O que permanecerá será outra coisa. Permanecerá quem nos tornamos enquanto caminhávamos. Permanecerá o amor que oferecemos quando era mais fácil desistir. Permanecerá o perdão que libertou nosso coração antes de libertar o outro. Permanecerá a paz que aprendemos a cultivar em meio ao caos. E quando toda a agitação deste século finalmente silenciar, quando as vozes da comparação, da pressa e da necessidade de provar nosso valor deixarem de ecoar, descobriremos que Deus nunca esperou que fôssemos extraordinários. Ele apenas desejava que voltássemos para casa. Porque no fim, o Sermão do Monte não descreve heróis, descreve filhos. Filhos que aprenderam que a grandeza não está em subir mais alto que os outros, mas em caminhar tão perto do Pai que, sem perceber, começam a se parecer com Ele. Porque se lembram da identidade, que somos a imagem e a semelhança de Deus. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, a oração e a reflexão. E faço um singelo pedido, que ao ouvir essa reflexão, que possa ler agora o Sermão do Monte, que possa ler, se aprofundar e buscar o seu próprio entendimento
com o Espírito Santo de Deus, nesta passagem tão fervorosa e forte. E se você conhece alguém que também vá gostar de refletir o Sermão do Monte, compartilhe com essa pessoa. Clique no gostei também, se inscreva no canal. Estamos sempre postando reflexões diárias da Palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica e nos transforma em nossa melhor versão, nascendo sempre ao novo de Deus. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje.